O que de fato vai melhorar na vida do brasileiro com uma vitória sua aí nas eleições? E a minha pergunta é que eu vi aí que num das suas promessas de campanha, voltado mais para o lado econômico, você acredita que o Brasil teria que realmente ter o maior salário mínimo da América Latina, ultrapassando inclusive os R$ 2.229 comparados, ali do valor pago do salário mínimo do Chile. Queria entender como você faria isso, como você vai fazer isso sem estourar o teto de gastos e nem criar, de repente, um risco fiscal, para a gente falar mais um pouco agora sobre os planos econômicos do seu plano de governo. Respondendo primeiro sobre o salário mínimo, ter como régua no Brasil, nós somos a maior potência da América do Sul, inclusive da América Latina. Nós somos a maior potência e não tem um porquê a gente ter um salário mínimo tão defasado. Mas eu sei como que resolve isso. Se eu desonero os empreendedores, por exemplo, se eu pago um salário de R$ 1.500 para um funcionário, eu tenho que pagar os mesmos R$ 1.500 para o governo. Não faz sentido, é como se fosse uma penalidade ter um funcionário. Então o que eu tenho que fazer? Desonerar na contratação para que eu não precise pagar isso tudo para o governo, não faz sentido. Então, eu tiro essa entrada, que é um absurdo. As empresas brasileiras são as que mais pagam imposto no mundo. O que a gente faz? Desonera essa tributação em relação ao salário e a gente consegue aumentar o salário mínimo, porque a conta tem que sair de algum lugar. Uma outra coisa que nós vamos fazer para gerar receita para o governo, nós vamos ter um ministério, que é uma inovação, nunca existiu na República, um ministério de empresarização. O governo federal, a partir de 2023, vai investir dinheiro público em startup. Para quê, meu Deus do céu? Para a gente alavancar dinheiro público e ter receita de outras fontes, a não ser arrancando a pele do povo brasileiro. Porque imposto é uma forma de tomar dinheiro seu. Nós que trabalhamos 3 a 4 meses todos os anos só para pagar imposto. Na época do Brasil Império, o povo chamou de quinto dos infernos quando era cobrado 20% de imposto, de carga tributária. Criou-se, então, o termo no Brasil de quinto dos infernos. Só para você ter uma noção, na época lá do Antigo Egito, foi cobrado esses 20% por conta de um período de seca que viria que salvou o Egito. Agora, no Brasil Império, há poucas décadas atrás, o povo gemia por 20%. Esse povo de hoje foi doutrinado a ser pobre para sempre, porque ninguém enche o saco desses 43% de carga tributária. Nós temos 2/5 dos infernos e não tem um político que tem coragem de falar. Agora você tem que saber, nosso nível de endividamento interno é de 80% em relação àquilo que a gente arrecada. Se eu falar para você, vamos diminuir o imposto, tem que criar uma receita. Da onde nós vamos criar a receita? O Estado já comprovou que é ineficiente com essas centenas de estatais que nós temos. Nós temos 300 importantes estatais e, contando com as subestatais, dá mais 300. Então, nós temos 600 empresas do governo que queimam dinheiro público. Precisamos fazer uma reforma administrativa, mas a gente precisa de alguém que tem peito, que tem coragem. Gente que entra na eleição querendo ir para a reeleição não vai fazer nada. Não pode fazer nada, porque senão compromete a reeleição. Então, o que eu falo para vocês, se eu, como presidente, não conseguir acabar com a reeleição, desde o primeiro dia, de todo jeito, eu já vou treinar o próximo presidente. Aí você fala, então você não quer sair? Eu vou treinar 100 pessoas de partido diferente. Eu quero saber quem tem um propósito de verdade, quem que tem competência de gestão, quem é eficiente, quem que ama a família, quem que ama essa nação, quem pelo menos dá conta de cantar o hino nacional. Todos os dias às 6 da manhã, eu estou falando sobre o nosso movimento, que é o Brasileiro Rico, e a gente começa o dia cantando o hino. E a partir de amanhã, no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu vou explicar o que é o hino. O brasileiro não sabe nem o que significa o hino nacional. A gente perdeu o respeito pela bandeira, pelo hino. Quando eu falo, a gente é o povo. Então o que a gente tem que fazer é uma coisa muito simples. Voltar para as bases do Brasil, ativar princípios e valores nas pessoas, parar com essa nhaca, esse nojo de esquerda e de direita. Isso está virando doença emocional. Isso não é uma doença que tem CID, mas é uma doença na alma. A pessoa não quer ouvir mais os outros. Ninguém consegue mais debater. No grupo de família, já tem 2 grupos de família, o grupo da esquerda e o grupo da direita. Ninguém consegue mais conversar. Então é o seguinte, tem como, e para a gente diminuir imposto, a gente tem que gerar receita. Alguém minimamente inteligente sabe que é assim que funciona. Agora, cuidado com o politiqueiro. Tem gente fazendo estelionato eleitoral.
Um cara igual o Ciro Gomes, por exemplo, falou que vai aumentar o Auxílio Brasil para R$1.000. Ele não sabe, mas precisa de 300 bilhões para fazer isso. Vai arrumar esse dinheiro aonde? Isso aí chama compra de voto fiado. Vai enganar o povo e depois vai pôr a culpa no parlamento. Não dá conta de fazer. Ou vem um presidente inteligente, gerador de receita, construtor de riqueza, que faz o governo voltado para o povo, ou então nós vamos viver nessa zona que é o Brasil. Essa corrupção, esse excesso de leis. Eu não sei se vocês sabem, brasileiros e brasileiras, nós vivemos num excesso. A nossa legislação é boa, nossa legislação é moderna. Só que a gente tem um excesso de leis. Aonde tem excesso de lei, tem burocracia. Aonde tem burocracia, tem corrupção. Você tem que saber disso. Nós precisamos fazer o povo brasileiro assumir o governo da própria vida. Nós temos que pegar, por exemplo, tem 5.570 cidades no Brasil, 2.890 tem mais gente ganhando Auxílio Brasil do que a carteira efetivamente assinada. Ou seja, nós estamos com um problema de emprego. E quem que dá emprego? É político? Não, é empreendedor. Então precisamos ativar a via empreendedora do brasileiro. Só para vocês terem uma noção, 54% dos empregos do Brasil vêm de pequenos negócios. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer esses negócios crescer. É uma das coisas que eu mais entendo. Eu amo isso. Eu tenho um conglomerado de mais de 20 empresas. Eu amo gerar receita, gerar renda, emprego, pagar milhões de reais em impostos. Eu quero que o brasileiro ele tenha vontade, ele tenha energia em devolver essa contribuição para alguém administrar o Estado. Hoje ele sente que ele está sendo roubado. Tem gente que o imposto é maior do que o lucro que ele recebe. Não faz sentido uma carga tributária dessa. Por isso também, nós estamos propondo no plano de governo o RAP, RAP, que é Retorno sobre a Administração Pública. Nós vamos fundir as 11 contribuições federais para ninguém ter confusão com o PIS, COFINS, nada disso. Nós vamos fazer um só e nós vamos fazer isso de forma eletrônica, fazendo com que a sonegação não exista, mas que de fato o imposto seja transparente e as pessoas tenham prazer em pagar, porque vai ver um Brasil avançando.